139 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 826 O Deus Verdadeiro. Autor: o próprio Victor sublinhado Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Enquanto Victor e sua facção estavam se reorganizando, o mundo estava um caos. Literalmente falando. A notícia de que o panteão grego havia sido conquistado pelo agora progenitor dos dragões de sangue, Victor Alucard, enviou ondas de choque por toda a comunidade de seres sobrenaturais. A notícia foi como uma bomba literal que explodiu na cara de todos. Alguns indivíduos espertos tentaram suprimir a notícia para controlar a reação de todos e ganhar vantagens, mas foi literalmente impossível. Afinal, todos os reis deuses sentiram o panteão grego desaparecer. Como líderes do panteão, eles têm uma compreensão exata de como funciona o sistema e, por isso, quando viram que o panteão cujo nome era grego agora era apenas um número, a conclusão era óbvia. Combinando este facto com a notícia que se espalhou no momento seguinte, com o fato dos infernos terem literalmente sofrido uma mudança drástica, diminuindo de 7 para 3 infernos maiores. Sim, era literalmente impossível suprimir a notícia. Victor Alucard fez algo grandioso novamente, desta vez algo que chamou a atenção de todos, sem exceção. Ele não apenas evoluiu para algo ridículo, mas também lutou contra 3 deuses primordiais ao mesmo tempo. Há até um pequeno vídeo dele lutando contra Erebu, filho de Erebu, e Tártaro. É claro que a facilidade com que a informação se espalhou fez com que algumas pessoas espertas estreitassem os olhos em suspeita. Não foi muito fácil. Como alguém poderia receber informações tão rapidamente? Pensamentos como esses enchiam a cabeça desses indivíduos, mas eles não tinham tempo para pensar, pois enquanto perdiam tempo pensando, tentando discernir essa situação, ou mesmo procurando quem estava divulgando a informação, a influência de Victor Alucard estava crescendo. Demônios, anjos, yokais, lobisomens, vampiros e até dragões escondidos estavam procurando por ele. A mudança de poder foi literalmente destruída pela súbita ascensão do novo nível jogador. Mais uma vez, Victor Alucard superou as expectativas dos seres mais sábios. Um desses seres é o próprio Odin, que previu que no futuro, Victor Alucard seria algo parecido com o novo Vlad, mas ele estava completamente errado. Nunca se sentiu tão tolo antes. Para ser honesto, era difícil até mesmo prever as ações de Victor, muito menos o que ele se tornaria no futuro. Como alguém passa de progenitor de vampiros a progenitor de dragões? O que há com essa promoção repentina? Não faz sentido. Independentemente da reação mundial, é fato que um novo jogador de alto nível entrou no cenário internacional e, desta vez, todos estão de olho nele. Ser progenitor de vampiros é legal e tudo mais. Mas isso não chama a atenção dos deuses. Afinal, o que é um progenitor de um deus como Odin, Indra? Mas este cenário muda completamente quando esse indivíduo é um progenitor de dragões. Os jovens deuses podem não saber, mas os velhos deuses sabem muito bem o quão aterrorizante pode ser o progenitor dos dragões. Apesar de ser mortal, esta criatura possui poderes divinos, podendo controlar a criação. Um feito de que apenas os deuses da criação são capazes. Sem falar que como progenitor, ele pode criar outros seres da mesma espécie, e todos esses seres estarão sob seu comando. Se um dragão já fosse problemático e exigisse um ou dois deuses de alto nível, imagine vários dragões sendo comandados como um exército. Os panteões tremeram de medo quando esse pensamento passou por suas cabeças. Contate os anões. A partir de hoje, concentre a produção de armas no combate e armas de atributos de dragão. A voz de Odin reverberou através de Valhalla. Como uma das facções que tinham os famosos anões, foi fácil para eles atender às suas necessidades com essa reviravolta. O mesmo não poderia ser dito das outras facções que não possuíam ferreiros lendários. Podemos lucrar com isso. Os olhos de Amaterasu eram o símbolo do dinheiro. Como uma das facções que tinham um dos melhores ferreiros do mercado, não seria difícil para eles fabricar armas do tipo anti-dragão. É claro que não teriam a mesma qualidade das armas dos anões, feitas por Hefesto, mas seriam boas o suficiente para encher os bolsos do panteão de riquezas. Susanoo olhou para sua irmã com olhos neutros e, no momento seguinte, olhou para seu telefone.
Ele nunca pensou que agradeceria a Afrodite por tê-lo convidado para esse chat. Ele tinha contato direto com Victor Alucard. Irmã, controle sua ganância. Susanoo falou rapidamente ao ver Amaterasu saindo. Você quer transformar este lugar em um ninho de dragões? Amaterasu parou de andar e o símbolo do dinheiro deixou seus olhos. Por um momento, quase me deixei levar pela minha ganância. Ela resmungou. Susanoo revirou os olhos. Controle-se e pense no plano inicial. Esta é a melhor oportunidade para uma aliança. Isso é verdade. Mas o que podemos oferecer por uma aliança além de mim? O rosto do Susanoo se contraiu um pouco. Você pode, por favor, parar de falar como se fosse uma moeda de troca? Bobagem, eu sou uma rainha divina, devo colocar a sobrevivência do meu povo em risco. Foi impressão dele, ou sua irmã parecia muito ansiosa para se submeter a Victor. Enquanto Susanoo pensava sobre isso, um corvo entrou no palácio de Amaterasu, e logo este corvo se transformou em um ser humanoide. Amaterasu-sama, acaba de chegar uma carta enviada diretamente pelo representante dos seres sobrenaturais. Eles reagiram muito rapidamente. Amaterasu sussurrou. Isso cheira a conspiração. Disse Susanoo. Amaterasu falou. Fufufu, é sempre uma conspiração quando envolve os deuses, meu querido irmão. Uma semana, hein? A reunião acontecerá mais cedo do que o esperado. Susanoo disse. Vamos nos preparar, devemos estar apresentáveis aos nossos deuses colegas. Ela falou com desdém. 3 dias depois, a notícia da queda do Olimpo também foi recebida pelas organizações mortais que tinham maior influência no mundo sobrenatural. Principalmente as duas organizações que tinham as religiões mais populares no mundo atual, os anjos que comandavam a Inquisição. É a religião do Deus do Sangue comandada pela Suprema Sacerdotisa, Valeria Alequiat. Embora esta última recebesse ordens diretas de um dos generais de seu Deus, pode-se dizer que ela estava mais informada sobre o assunto do que as outras facções. Ela tinha informações privilegiadas. Nos aposentos privados de Valéria, duas mulheres conversavam. Eu entendo. Ele criou um paraíso, hein? Aline assentiu, sim, mas somente aqueles escolhidos diretamente por ele podem entrar neste paraíso. Atualmente, somente você como seu discípulo tem o privilégio de ir para aquele lugar. Os olhos de Valéria brilharam um pouco, e ela se sentiu bastante satisfeita e feliz. Sua dedicação estava sendo valorizada. Como ela poderia não estar feliz? Embora sua expressão não tenha mudado muito e permanecesse fria, Aline não se importa com a reação da mulher. Ela veio aqui só para entregar um recado. Ela levantou a mão, e logo um bastão preto com detalhes dourados, e diversas runas escritas nele apareceu em sua mão. Mas o que mais chamou a atenção no cajado estava a gema violeta flutuando em cima dele. Pegue. O que é isso? Com a aquisição do panteão dos deuses pagãos, um dos domínios atuais que meu rei adquiriu foi a própria morte. Aline falou sério. Com este cajado, você pode exercer uma fração desse poder. No momento em que você tocá-lo, você se tornará um médium e poderá falar diretamente com os mortos e interagir com eles. Se desejar, você também pode entregar a morte a qualquer ser conectado com a religião do Deus do Sangue. A pessoa que morrer irá diretamente para as mãos do meu rei. Os olhos de Valéria se arregalaram. Isso. Isso. Suas mãos tremiam. Ela perdeu completamente a compostura, uma visão muito rara. Aline quase nunca tinha visto essa mulher perder a compostura, mas era compreensível, afinal ela estava diante de um artefato de grande poder, um artefato que seria cobiçado até entre os deuses. Afinal, foi feito diretamente em colaboração com Thanatos, Victor e Hefesto. No momento em que Valeria tocou o cajado, seus olhos brilharam com um tom violeta neon e ela pôde ver muito melhor. Um dos atributos do artefato era dar ao portador uma visão espiritual que tinha o efeito de fazer com que o portador visse o mundo como ele era. O efeito não era tão ridículo quanto a visão divina ou mesmo a visão dos dragões, mas poderia fazer um mortal ver a alma, algo exclusivo de certos seres. Uma sensação inebriante de poder tomou conta da mulher. Controle-se, não se perca no poder. Se sim. Valeria gaguejou, mas com uma respiração profunda. A energia começou a fluir de volta para o cajado e seus olhos começaram a voltar ao normal. O poder do cajado não se limita apenas a isso, ele também pode convocar os mortos para lutar por você.
Olhe para esta joia. Há várias almas dentro desta joia, convocados como lacaios que você pode usar como seus próprios sentidos. A própria gema também absorve as almas daqueles que você mata. O cajado também será usado como meio para você invocar demônios do inferno com mais facilidade. Claro, esse cajado não pode ser perdido. Aline tirou o cajado da mão de Valéria, mas no momento seguinte o cajado desapareceu e voltou para a mão de Valéria. Entenda que o encantamento não é invencível. Alguns seres poderosos podem impedir que as runas funcionem, então tome cuidado. Embora eu duvide que haja alguém que possa contrariar as runas de um dragão progenitor, não custa avisar, afinal, é preciso cautela. Aline pensou. Sim. Isso foi tudo o que Valéria pôde dizer diante da enxurrada de informações que recebia. Seu cérebro estava trabalhando o máximo possível para absorver tudo, mas era tudo muito chocante. Quando ela equilibrava tudo, ela era basicamente imortal agora. Ela podia controlar os mortos, falar com os mortos, invocar demônios do inferno. Seu corpo era mais forte que o de um humano comum e muito mais coisas que ela provavelmente nem sabia. Eu irei agora. Em breve você será convidado para ir ao paraíso. Aline disse enquanto se virava. De repente, um pensamento passou pela cabeça de Valéria. Espere. Você disse que ele controla a morte. Meu Deus, hein? Ela mordeu o lábio. Se sentiu muito presunçosa em fazer essa pergunta. Afinal, ela já havia recebido tanto dele. Mas agora que pensou nisso, ela não conseguia parar de pensar nisso. Ele controla a morte. Então é possível para ele reviver alguém. Trazê-lo de volta permanentemente e não algo como convocar os mortos. Ela perguntou. Aline olhou para Valéria por um longo minuto. Um longo minuto que deixou Valéria muito nervosa. Ela já estava pensando que havia ultrapassado sua autoridade ao fazer essa pergunta. Antes que ela pudesse se desculpar ou dizer qualquer outra coisa, ela ouviu. Sim, é possível. Os olhos de Valéria se arregalaram. E então, minha filha? Sim, ele pode trazê-la de volta. Os olhos sem vida de Valéria brilharam com a luz da vida e a esperança encheu seu ser. Então. Mas você é digno? Aline falou de repente. É? Trazer alguém de volta à vida completamente é uma tarefa que poucos deuses podem realizar. Posso contar nos dedos de uma mão quantos deuses podem fazer isso. Aline levantou um dedo. Apenas uma pessoa. Só meu rei pode fazer isso. Ninguém mais em todo o mundo sobrenatural pode fazer isso sem efeitos colaterais. Isso não era mentira. Por ser um dragão lidando com existência, um vampiro progenitor lidando com almas e tendo centenas de almas dentro dele, e tendo uma conexão com o sistema como Rei Deus e Rei Demônio, apenas Victor tinha os requisitos necessários para negociar com os juízes do abismo. A negociação não seria necessária se a pessoa tivesse falecido recentemente, mas para a filha de Valéria, que faleceu há muito tempo, sua alma já havia sido reciclada e transferida para outro lugar. Então ela já estava sob a jurisdição dos juízes do abismo. E se há um ser que pode reverter o processo irreversível de reciclagem da alma, são os próprios juízes do abismo. Tal coisa não seria possível se fosse um ser sobrenatural muito forte. Mas como a alma pertence a um ser humano normal e comum, não deveria haver muitos problemas. Uma alma por outra alma, uma troca equivalente, Victor teria apenas que desistir de algumas das almas inúteis que tem dentro dele. Se Diablo pode negociar com eles, por que Victor não pode? Ao contrário de um certo universo de heróis encapuzados, a morte aqui é verdadeiramente permanente, e poucos seres poderiam enganar a morte como Metis, cuja alma foi dividida, e só sobreviveu porque era uma deusa. Sem falar que poucos seres poderiam negociar diretamente com os juízes do abismo, que governam o controle de todas as almas, em troca de uma ressurreição perfeita. Não importa o método utilizado, trazer de volta alguém que já morreu terá, sem dúvida, efeitos colaterais. Afinal, a alma de quem já morreu há muito tempo já foi repassada pelo sistema. Como governante, Aline entendia muito bem os requisitos para trazer uma alma de volta. Então ela falou essas palavras para Valéria. Sabendo disso, você se acha digno? Eu. Valéria mordeu o lábio. Ela não achava que estava. Já era muito presunçoso da parte dela pedir isso depois de receber tanto. Aline sorriu levemente. Você não precisa se depreciar tanto. Você é discípulo do meu rei. Você tem um pacto com ele. Só por isso, sua posição é diferente dessa ralé comum.
Privilégios podem ser concedidos a você. Os olhos de Valéria brilharam ainda mais de excitação. Mas você tem que merecer. O rosto de Valéria caiu novamente em desespero. Aline brincava com as emoções da mulher, mandando-a do céu ao inferno apenas com palavras. Fufufu, é muito divertido brincar com corações humanos. Aline às vezes também era um demônio, apesar de ser principalmente uma cientista. Você esqueceu os ensinamentos do meu rei? Ela falou muito sério agora, afinal, a sociedade atual deles era baseada nesses ensinamentos. Se você merece, prove para mim. Trabalhe até merecer. Não existe almoço grátis neste mundo. Ela murmurou. Tudo que é dado com facilidade também é facilmente desvalorizado. Os seres em geral só se preocupam com aquilo que suaram e sofreram para obter. Um homem pobre que nunca teve um carro na vida ficaria 1000 vezes mais satisfeito com o carro que comprou depois de economizar dinheiro durante anos do que uma pessoa rica de segunda geração que pode ter qualquer carro no mundo. Esforço, luta, conquista, tudo isso faz com que o ser valorize o que alcança. Como alguém que vivia como humano e sonhava em ter saúde plena, Victor entendeu isso muito bem e nunca se esqueceu, mesmo depois de passar por diversas evoluções. E foi essa personalidade, junto com as influências de Scatachi, que o levou a criar uma sociedade como o inferno atual. Os ensinamentos da religião do Deus do Sangue são semelhantes às regras do inferno. O que eu deveria? O rosto de Valéria fica frio e determinado. O que devo fazer? Isso é para você descobrir, afinal você é a suprema sacerdotisa. Valeria sorriu ao abrir um portal. Só saiba que ele está sempre observando você. Um silêncio tomou conta do local quando Aline saiu, e nesse silêncio só se vê o rosto frio de uma mulher. Valeria apertou ainda mais o cajado. Muito bem. Pela minha filha. Pelo meu Deus. Começarei a conquistar o mundo das sombras. Tudo terá a influência do meu Deus. Seus olhos sem vida agora brilhavam com vida e determinação. Uma determinação que ardia como chamas violetas em seus olhos. Ela atingiu o cajado no chão e chamas violetas irromperam do chão. Logo, 2 seres humanoides feitos de puras chamas surgiram do solo, seres feitos apenas de almas, existindo neste plano graças às chamas do dragão. Embora a chama fosse usada principalmente para destruição, esse não era o seu significado inicial. A chama também simboliza o renascimento e a vida. As chamas do dragão progenitor, as chamas mais poderosas que existem, têm poder suficiente para invocar almas como lacaios. Ordem. Valéria sorriu amplamente. Os olhos de chama violeta da criatura refletiam perfeitamente seus olhos atuais, uma mudança sutil que ela nem havia notado e provavelmente não se importaria. Vamos começar a limpeza. Primeiro, limpe a influência desses falsos deuses. Ela olhou para o mapa mundi pendurado na parede e seus olhos brilharam com chamas ainda mais intensas enquanto olhava para o norte. Ela nunca ousou entrar no território de outro deus, afinal, eles estavam apenas crescendo. Mas as inibições não eram mais necessárias. Com esse poder e sua influência, ela poderia fazer isso. Ela poderia expulsar esses falsos deuses. Só ele é o verdadeiro. Deuses pagãos que só querem tirar vantagem dos mortais não são necessários. Valéria conhecia muito bem as outras organizações que começaram a aparecer após a descida dos deuses, principalmente Valhalla, que não dá nenhum benefício aos mortais. Apenas as utiliza com a promessa de entrar em Valhalla e se tornar um guerreiro imortal. O que eles não sabem é que esses guerreiros imortais são apenas fantoches de Odin. Eles nem terão seu livre-arbítrio. Não é o mesmo que morrer. Ao fazer isso, ela provavelmente irritará outro deus, mas Valéria não se importa. A razão? Seu deus é o mais forte. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 827. Ele é um demônio. No planeta de Victor, em uma mansão recém-criada, 3 corpos estavam deitados na cama. Hugo. 3 gemidos de derrota foram ouvidos na cama, e isso fez uma mulher com longos cabelos dourados rir. Você era muito ganancioso e sofreu com isso, comentou Natasia. Calha a boca, mãe, Sasa rosnou. Há quanto tempo estou fora? 2 dias, Natasia respondeu com o mesmo sorriso travesso no rosto. Hugo, porque meu corpo ainda está doendo. Minha regeneração não está funcionando. Ruby resmungou enquanto olhava para o teto. Levar-se para a cama com o progenitor dos dragões é diferente, especialmente com o progenitor que é dragão e vampiro.
A mistura perfeita de ambos, Afrodite falou enquanto colocava as pernas para dentro. Você pode ser mais específico, por favor? Pare de falar em enigmas. Violeta falou. Estou dizendo que ele te fodeu de corpo e alma, literalmente falando, é claro. Os três não sabiam como reagir a essas palavras. Por causa disso, seu corpo está doendo. Na verdade, o correto a se dizer seria que sua alma está doente, e isso se reflete em seu corpo físico. Hugh, já faz um tempo que não ouço tanta besteira em uma frase. Violete meu. Onde está, querido? Ruby perguntou enquanto olhava para Natásia e Afrodite. Ele está fazendo um cajado que será entregue a Valéria. Um cajado? Violete perguntou com um olhar estranho. Nesse interim, ela tocou a barriga e sentiu o vazio dentro dela. Normalmente, quando ela desmaiava e acordava no dia seguinte, os fluidos do marido ainda estavam dentro dela. Mas como esperado, desta vez não foi possível. O próprio ato deles fazerem o ato também era bastante perigoso. Felizmente, Victor não precisava se mover para a batalha noturna, ficando parado e controlando os corpos das meninas com seu poder telecinético. Ele poderia fazer o ato. Foi estranho fazer o ato assim, mas ao mesmo tempo foi uma experiência nova. Sim, ele quer dar o poder da morte à alta sacerdotisa de sua religião, Afrodite falou. Hugh, eu já prevejo o que essa mulher vai se tornar com tantos mimos, resmungou Sasa. Bem, a partir do momento em que ela se tornou alta sacerdotisa, aquela mulher se tornou de Victor, tanto de corpo quanto de alma, disse Ruby. Olá, tem alguém aqui? Onde estão as pessoas nesta mansão? E por que não consigo sentir nada? Meus sentidos estão falhando. Hugh, por que esse lugar é tão grande? Olá. A porta se abriu de repente e uma mulher alta e voluptuosa com longos cabelos negros e características demoníacas como chifres, asas e cauda entrou. As garotas na sala olharam para a mulher com um olhar neutro. A mulher retribuiu o olhar de forma neutra enquanto olhava para cada mulher, notando suas feições, mas seu olhar pousou em Afrodite. Nossa, Afrodite! O rosto da mulher se distorceu como se ela visse algo podre. Lilith, por que você está aqui? O rei demônio me ligou. A questão é, por que você está aqui? Ara, você não sabia? Eu sou a esposa dele, sabia? Afrodite deu um sorriso presunçoso para Lilith. Um sorriso que fez as veias de Lilith saltarem em sua cabeça. Ela realmente não gostava dessa mulher. Você com certeza conhece todo mundo, Afrodite, Natásia disse. Bem, isso é verdade. Ela ia tentar refutar as palavras de Natásia. Mas quando pensou em conhecer todos os figurões do mundo sobrenatural, ela deixou isso de lado. Afinal, não era mentira que ela conhecia muita gente. Alguns seres ela via uma vez a cada 100 anos, outros ela via com mais frequência, mas era fato que, como uma deusa antiga e bastante sociável, ela conhecia muitas pessoas. Lilith era uma dessas pessoas, embora, devido à sua antipatia natural por demônios, eles nunca se dessem bem. Apesar de não terem motivos reais para não gostarem um do outro. Foi uma relação como água e fogo. Eles simplesmente não conseguiam se dar bem. Um portal vermelho apareceu na sala e logo Aline apareceu. Finalmente encontrei você, Lilith. Onde você estava? Você se perdeu? Claro que não. Eu estava explorando. Lilith mentia tão facilmente quanto respirava, nunca admitindo que se perdeu. Entendo. De qualquer forma, venha. O rei demônio está convocando você. Tudo bem. Mas antes disso, como você pode usar seus poderes? Porque o rei demônio permitiu. Com licença. O que você quer dizer com permitido pelo rei demônio? Exatamente o que quero dizer. Neste lugar, o rei demônio tem controle total da dimensão. Se ele quiser, ninguém pode usar seus poderes aqui. Isso é um absurdo, Lilith murmurou para si mesma. Ela tinha visto coisas semelhantes acontecerem no território dos seres primordiais, mas eles eram seres primordiais. Tal poder era compreensível e até esperado. Mas, o rei demônio está fazendo isso? Especialmente selando seu poder como progenitora dos demônios. Lilith não conseguia acreditar. Você vai se acostumar com isso. Violette, Sasa, Ruby, Afrodite e Natásia disseram ao mesmo tempo. Lilith olhou para as mulheres dizendo isso com uma expressão vazia no rosto e então apenas suspirou. Apenas me leve até ele. Quero terminar meu trabalho rapidamente para me divertir um pouco. HMM.
Aline olhou para Lilith pensativa. Ela parecia querer falar alguma coisa, mas logo decidiu que não valia a pena. Então apenas assentiu. O que um portal apareceu atrás de Lilith e logo os dois demônios entraram. Ela está prestes a ter sua realidade destruída, não é? Sasa comentou. Sim. Todos falaram ao mesmo tempo. www. Lilith apontou para Victor trêmula enquanto gaguejava. Victor exibiu um pequeno sorriso ao ver a expressão de Lilith. Ela está completamente quebrada, Jeanne falou. Bem, é compreensível. Afinal, a mudança é bastante significativa. Morgana falou enquanto olhava de forma neutra para Lilith. Aline, vem aqui, por favor. Sim, Rei Demônio. Aline se aproximou de Victor. Você também, Perséfone. Milímetros. Perséfone, que estava sentada em uma cadeira, assentiu e então se levantou e caminhou em direção a Victor, que estava em frente a uma grande mesa cheia de vários tipos de armas. Quando as duas mulheres ficaram na frente de Victor, ele colocou o dedo na testa delas. Um poder branco brilhou em seu dedo e logo eles sentiram que sua autoridade como governante se tornava mais forte. Feito. De agora em diante, vocês dois são os governantes do meu inferno. Eu não era o governante antes. Perséfone perguntou, confusa. Como me tornei o governante de novo? Sim, vocês dois eram o governante. Mas vocês eram o governante do inferno bíblico e do inferno grego. Esses dois infernos não existem mais desde que se fundiram em um novo inferno, e o que acabei de fazer foi declarar vocês dois como governantes do novo inferno que nasceu dessa mistura. Oh! Perséfone entendeu agora. Aline não ouviu a conversa, mas focada em tentar entender suas novas habilidades. Espere, espere, espere. Você não pode simplesmente me ignorar. Lilith gritou de repente, chamando a atenção de todos. O que aconteceu com você, Rei Demônio? Como você se tornou? Tudo isso? Ela falou enquanto fazia um gesto exagerado, apontando para Victor. Eu aconteci e me tornei isso, disse Victor como se isso explicasse tudo. Lilith esperou, esperando ouvir mais explicações, mas por mais que esperasse, não ouviu mais palavras. Ele até desviou sua atenção dela e olhou para as duas mulheres à sua frente. Espere, espere. Não me ignore. Ela falou novamente. Como você se tornou isso? Como você passou de vampiro a dragão? Você está enganado. Eu não sou um dragão. Hein? Você não está? Não, eu não sou apenas um dragão. Sou a mistura perfeita de um vampiro progenitor com o dragão progenitor. Ele sorriu. Eu sou um dragão vampírico. Aliás, esse nome ainda está em debate. Pessoalmente, acho que é bom, mas parece um pouco clichê. eu estava pensando em ir com Blood Dragon. Decisões. Ele murmurou no final. Lilith estava simplesmente sem palavras. De alguma forma, ouvir que ele era uma mistura dos dois foi ainda mais surpreendente do que se ele fosse apenas um dragão normal. Espere. Progenitor? Só agora ela percebeu um detalhe importante. A porta da sala se abriu e uma mulher de 150 centímetros de altura entrou flutuando com os pés alguns centímetros do chão. Fat, progenitor, o Coliseu está pronto? Você me chamaria de pai, hein? Victor sorriu. Metis corou ligeiramente e desviou o olhar. Embora tivessem se passado apenas 2 dias, a recuperação de Metis foi bastante impressionante, pois sua altura estava voltando rapidamente. Ela passou do tamanho de uma fada à altura de uma adolescente em apenas 2 dias. Victor previu que dentro de uma semana ela estaria totalmente recuperada. Os olhos de Lilith se arregalaram quando ela olhou para Metis. Ela conhecia muito bem a mulher, a trágica primeira esposa de Zeus, mas não ficou chocada com isso, mas sim com suas feições dracônicas. Outro dragão. Lilith pensou. Já era raro ver um dragão, agora tendo 2 dragões juntos. Foi ainda mais inacreditável. Os seres sobrenaturais às vezes passam milhões de anos e nunca têm a chance de ver um dragão real, eles são tão raros. Mas em menos de alguns minutos ela já tinha visto 2. Peço desculpas, é apenas um mau hábito. Por algum motivo, não consigo parar. Está tudo bem. Quanto mais você se recuperar, e a maioria de suas memórias retornarem, você acabará parando. Victor falou enquanto olhava para o nada. Embora parecesse que ele estava apenas observando a parede, a verdade é que ele estava olhando para Valéria. Milímetros. Metis assentiu.
Um sorriso apareceu no rosto de Victor ao ver a decisão de Valéria. Posso combinar as ações dela com a minha visita a ela. Ele começou a planejar seus próximos passos. Mas ele estava fazendo esses planos com outra parte de sua mente, já que a parte principal estava focada em outra coisa. Agora que o Coliseu está pronto, é hora de vocês dois passarem pela transformação. Você realmente vai fazer isso? Jeanne perguntou. Claro. Victor sorriu. Todas as minhas esposas se tornarão dragões. Você realmente consegue lidar com isso, Victor? Perséfone perguntou com alguma preocupação. O que você quer dizer? Quero dizer, as mulheres vampiras já são loucas. Mulheres dragão, especialmente uma nova raça de dragões que é uma mistura dos dois. Eu só vejo problemas. Sério? Só vejo oportunidades. Victor riu. Perséfone arregalou os olhos e apenas balançou a cabeça, suspirando. Fufufu, Perséfone, você não entende que quanto mais insana, obsessiva e louca a mulher for, mais ele vai gostar. Para Victor essa situação não tem desvantagem. Jeanne apontou. Eu já sabia disso. Agora me lembrei de como ele é louco. Ei, fico ofendido com isso. Não sou louco, só tenho bom gosto. Victor bufou. Perséfone apenas revirou os olhos. De qualquer forma, calhe a boca Lilith e chegue mais perto. O que? Espere. Você está planejando fazer mais dragões. Claro. Você está louco. Os dragões são seres extremamente poderosos e isso vai quebrar o equilíbrio. Os seres primordiais vão interferir. Eu sei. É por isso que apenas minha família se transformará em dragões, enquanto meus subordinados permanecerão como estão. Oh. Victor sabia muito bem que não poderia exagerar. Ele não poderia sair por aí criando dragões como fazia com vampiros nobres. Se fosse longe demais, era 100% certo que os seres primordiais interfeririam para preservar o equilíbrio. Essa também não era sua intenção, e esse poder, o poder de sua nova raça, só seria obtido por sua família. O resto, ele simplesmente se transformaria em vampiros nobres. Sim, ele ainda poderia criar vampiros nobres. Victor é uma mistura perfeita de dragão e vampiro meiro. Por causa disso, ele não perdeu nenhuma de suas habilidades. Eles simplesmente se fundiram e se tornaram algo melhor. Por exemplo, sua capacidade de ver, manipular e moldar a alma tornou-se muito mais forte do que quando ele era um vampiro progenitor. Devido às suas características de vampiro, ele pode transformar um ser em um vampiro nobre ou apenas um simples dragão sem seu sangue. Não só isso, ele pode até criar subespécies de dragões e vampiros, se desejar. Seres como ghouls, wyverns, basiliscos, serpentes marinhas, etc. Ele pode criar todos eles. Dizer que ele estava no topo dos vampiros e dragões não era exagero. Como progenitor, ele realmente estava no topo dessas duas espécies, controlando até mesmo as subespécies dessas duas raças. Portanto, não lhe faltavam forças e tudo o que precisava era de tempo para reunir seu exército. Como rei demônio, ele tinha todo o inferno à sua disposição e, com o tempo, teria um exército de monstros à sua disposição. Há um limite para quantos dragões verdadeiros podem existir para evitar quebrar o equilíbrio. Afinal, os verdadeiros dragões são forças da natureza, mas não há limite para quantas subespécies de dragões e vampiros ele pode criar. Portanto, manter apenas suas esposas e familiares como verdadeiros dragões era o caminho certo a seguir. Deixando de lado esses pensamentos, Victor olhou para Lilith e disse, você sabe por que eu chamei você aqui? Não. Victor sorriu levemente e perguntou, quero que você se torne o governante do meu inferno. Claro que não. Eu recuso. Eu nego. Não há como me comprometer com um trabalho tão exaustivo. Eu só quero me livrar disso. Agora que ela experimentou a liberdade, Lilith nunca mais quis assumir uma posição de poder novamente. Estar livre sem preocupações é o melhor. Eu amo a liberdade. Em vez de ficar irritado, Victor apenas sorriu docemente, um sorriso que de alguma forma fez Lilith estremecer como se algo ruim fosse acontecer com ela. Aline, por favor. Sim. Esperando por isso, Aline tirou um documento da bolsa e entregou a Victor. 1.305.340.466 que foram gastos por Lilith desde que ela chegou ao inferno. O suor começou a se formar no rosto de Lilith. Não só isso, tenho aqui uma dúzia de reclamações de meus subordinados,
principalmente de Lily, sobre seu mau comportamento e atitude mimada. A lista não termina aí. Muitas vezes, quando você bebia e ficava bêbado, você destruía propriedades privadas que não lhe pertenciam, fazendo com que o governo gastasse ainda mais dinheiro para mantê-lo. Somando tudo, a dívida de Lilith é superior a 3 bilhões de knu. Victor fechou o documento e apenas olhou para Lilith, que estava totalmente incrédula como se tivesse visto um fantasma. Com o mesmo sorriso doce no rosto, ele perguntou gentilmente: "Você disse o que agora há pouco, Lilith? Por favor, deixe-me ser o governante." Lilith não era estúpida. Ela podia ver o tamanho do problema em que estava. Normalmente, ela reagiria e fingiria que essa conversa nunca aconteceu, mas ela poderia fazer isso com Victor. A resposta foi não. Ela não podia. Então, ela engoliu o orgulho e concordou em trabalhar para saldar suas dívidas. Estou feliz que você aceitou minha proposta graciosamente." Victor ergueu a mão para um aperto de mão, que Lily tocou com cautela e apertou sua mão. "Contarei com você de agora em diante, Lilith." Ele é um demônio. Lily realmente queria chorar agora. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 828, dragão ali, dragão aqui, dragão em todo lugar. 4 horas depois. Sons tristes de uma deusa ressoaram pelos corredores. "Hugo. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Hugo. Pare de reclamar já. Você está sendo chato." Mas minha liberdade." Lily revirou os olhos. "Você realmente achou que seria para sempre uma sanguessuga do rei demônio?" Sim. Veias surgiram na cabeça de Lily. "Quer dizer, sou amado por todos, certo? Achei que ele iria cuidar de mim." Lily tinha acabado de perceber que sua mãe tinha sido completamente mimada pela população do inferno. O rei demônio é imparcial. Lilith ou não, você não tem privilégios. Isso é mentira, justamente porque Lilith é quem ela é. Victor abriu muitas exceções. Houve várias razões políticas por trás disso, mas a principal delas foi que ela é Lilith, a progenitora dos demônios, a deusa dos demônios. Ver esta mulher trabalhando para o atual rei demônio lhe dá muita credibilidade. Ele será visto pelas massas como um governante que até mesmo Lilith aceitou. Victor precisava disso? Claro que não. O seu prestígio e conquistas são incomparáveis. Mas é sempre bom apagar as chamas da rebelião. O rei demônio governa os demônios, e os demônios por natureza são seres que buscam conflito, buscam ganhar mais. Eles são seres de desejos. Victor trabalhando ao lado da existência de Lilith é crucial para o longo governo do rei demônio. Este era um problema que não poderia ser resolvido pela força. Inteligência e astúcia eram necessárias. Os demônios precisam entender que ir contra Victor é simplesmente uma tolice. É claro que Lily não contaria tudo isso a Lilith. Faz parte da política interna do governo e poucos conhecem esses planos. Bem, com a evolução recente de Sua Majestade, não acho que haja um demônio tolo o suficiente para desafiá-lo. Lily pensou. Eca. Veias surgiram na cabeça de Lily. Pare de reclamar já. Já passou da hora de você mexer essa bunda gorda e trabalhar. Alegre-se, Lilith. Você assumiu uma das posições mais importantes do inferno. Você deveria estar feliz. Mas eu não quero trabalhar. Já passei milhares de anos governando. Lily realmente se perguntava para onde teria ido sua mãe, que costumava ser arrogante, poderosa e astuta. Parece que seu cérebro derreteu completamente depois de aproveitar a vida normal que Victor planejou cuidadosamente para ela. O que você está falando? Você não governará nada. Apenas administrará as almas que entram no inferno, trabalho que fará em conjunto com Perséfone e Eline. Além disso, você será pago. É? Eu serei pago? Você não ouviu o que eu estava dizendo? Quero dizer. Lilith apenas sorriu e coçou a cabeça um pouco. Ah! Lily soltou um longo suspiro. Por favor, Majestade, conceda-me paciência para lidar com esta mulher. Porque estou realmente a um passo de dar um tapa nela. Escute, vou repetir. Você trabalhará em uma das posições mais importantes do inferno e, claro, a recompensa será substancial. De quantos knus estamos falando? Lilith perguntou curiosamente. Lily ergueu as mãos. 7.000? Lilith perguntou. 7 dígitos. Sagrado. Por mês. Lilith engoliu em seco. Claro, isso não é tudo.
Benefícios extras são prometidos se você fizer um bom trabalho. Prevejo que se você trabalhar direito, pagará sua dívida em menos de 2 anos. Isso se você não gastar seu dinheiro nos novos projetos que Aline, Ruby e Metis irão lançar no futuro. Lily pensou consigo mesma. Ela estava gostando muito de ver Lilith caindo na armadilha mais simples do mundo capitalista. Consumo excessivo e desnecessário. Como mulher que sempre esteve na liderança, ela nunca precisou comprar nada. Tudo o que ela queria seria dado a ela. Mas essa não era mais a sua realidade. Ela tinha que ser como todo mundo agora e comprar as coisas que precisava para si mesma. E é aí que está a armadilha. Embora Lilith conheça a armadilha, ela ainda assim cairá nela. A razão é simples. Somente seres controlados podem evitar cair na armadilha do capitalismo. E Lilith definitivamente não é um deles. Se fosse há alguns anos, ela não teria esse problema. Afinal, ela estava cheia de tesouros. Devido à guerra com o diabo, Lilith perdeu literalmente tudo: seu tesouro, seu castelo, seus subordinados. Sem mencionar que você trabalhará diretamente ao lado do rei demônio. Um sorriso astuto apareceu no rosto de Lily. A filha se aproximou da mãe e segurou seu ombro. Você quer isso, não é? Quer o quê? Lilith perguntou. Não minta para si mesmo. Eu vi isso em seus olhos. Ela se aproximou do ouvido de Lilith. Você o quer dentro de você. Você o quer para você. Você o deseja. Ela se afastou de Lilith e sorriu presunçosamente. Estou errado? Lilith estreitou os olhos, olhou para a filha e apenas bufou. Ela pensou que iria cair nesse truque. Ela é literalmente a rainha das súcubos. Esse jogo de sedução, ela já jogava antes mesmo de nascer. Claro, eu desejo. A demônio que não deseja é uma tola, mas ao contrário daquelas mulheres, não tenho pressa. Oh, eu tenho a eternidade para mim. Por que deveria correr para os braços dele? Posso fazer isso hoje ou em 200 anos, não importa. Tudo o que quero agora é desfrutar desta nova liberdade. Eu realmente não achei que você fosse tão tolo. O que? Diga-me, mãe. Lilith estreitou um pouco os olhos. Ela sabia muito bem que a filha só a chamava de mãe quando queria deixar claro alguma coisa. A última vez que você viu Victor, como ele estava? Pontos de interrogação apareceram em sua cabeça por alguns segundos até que Lilith abriu os olhos percebendo quando entendeu o que estava mencionando. Ele era um progenitor vampiro. E não muito depois disso, ele se tornou um ser capaz de desafiar sozinho um panteão inteiro. Você entende agora? Ao contrário daqueles velhos deuses que estão estagnados e não conseguem aumentar seus níveis de força, tal coisa parece não existir para o rei demônio. 700 anos atrás, ele invadiu o inferno sozinho e o conquistou. Claro, ele teve a ajuda dos atuais generais, mas o envolvimento deles foi mínimo. Na guerra de conquista, Victor fez a maior parte do trabalho. Ele derrotou os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele destruiu cidades governadas por pilares demoníacos, ele forçou todos a se submeterem. Esta guerra foi praticamente um show de domínio que demonstrou quão poderoso é o atual rei demônio. E a força que ele mostrou naquela época nem se compara ao que é agora. E hoje ele fez algo semelhante com o panteão grego. Um panteão inteiro de deuses. Você poderia fazer algo assim? Seu pai poderia. Lilith ficou em silêncio. Conquistando o inferno deles naquela época, ela provavelmente poderia ter feito isso com o apoio de Lúcifer, mas não poderia fazer o mesmo com o panteão dos deuses. Claro, Lily está sendo injusta com suas palavras. Em ambos os casos, algo estava acontecendo que dividia as forças desses lugares. Na Guerra do Inferno, as principais elites do inferno estavam no mundo humano. No panteão grego, os deuses eram divididos em 3 facções. Esse simples fato tornou essa conquista muito mais fácil, mas ainda assim foi uma conquista. Afinal, pouquíssimos seres poderiam lutar e pressionar 3 deuses primordiais sendo mortais. Da mesma forma, poucos seres poderiam lutar contra os 4 cavaleiros da morte e subjugá-los. Enquanto conversamos, ele já está planejando seus próximos passos com seus aliados mais importantes. Enquanto conversamos, suas esposas mais qualificadas estão se transformando em dragões. Um maldito dragão. E não é qualquer réptil vergonhoso por aí. Eles serão verdadeiros dragões. Mesmo depois de eu ter dito tudo isso, você ainda quer esperar 200 anos? A expressão desdenhosa de Lily era bastante irritante para Lilith.
O que ela estava apontando era óbvio. Se Victor é tão poderoso agora, como será daqui a 200 anos? Que tipo de influência ele terá? Quem ele será? Ele é um indivíduo extremamente difícil de prever, mas uma coisa está correta. Ele será ainda mais forte. Esse é um fato do qual Lily nunca duvidará. Mutar. Ela respondeu bruscamente. Concordo que estava sendo um pouco tolo. Um pouco. Lily exibiu um sorriso. Muito tolo. Lily respondeu enquanto batia o pé no chão em frustração. Ela ficou um pouco surpresa porque o chão não quebrou, mas não deu muita importância e apenas falou. Mas o que devemos fazer? Nós. Lilian riu. Não há nós aqui, minha querida mãe. Já sei o que vou fazer, venho trabalhando nesse objetivo há algum tempo e já sou aceita no círculo íntimo dele. Você sabe o que isso significa? Deixe-me explicar para você. Para garantir que não haja problemas no governo do inferno, todas as posições de poder no inferno são ocupadas pelo círculo íntimo do rei demônio. Em outras palavras, todas as mulheres que são suas amantes. O que significa que eu, Helena, Vepar, Vini e Aline somos todos amantes dele. Dependendo de como as coisas correrem a partir daqui, nem mesmo a própria Perséfone será poupada, embora eu tenha notado claramente que é algo que ela deseja muito. Lily zombou. Lilith acabou de perceber que enquanto estava iniciando o jogo, sua filha já havia conquistado e platinado todo o jogo. Ela estava muito atrasada. Você, minha querida mãe, está muito atrás. Até Perséfone está à sua frente. Como isso é possível? Você realmente não entende? Lily perguntou incrédula. Explicar. Lilith ordenou. Tudo bem, vou explicar como se estivesse explicando para uma criança. Os olhos de Lilith brilharam com esse comentário e, por alguns segundos, uma flutuação apareceu em sua mão. Lily soou um pouco internamente ao ver que sua querida mãe estava prestes a invocar Gênesis, uma arma matadora de deuses, só por causa dessa pequena provocação. Ela ainda tem o pavio curto. É bom saber. Lily riu. Você acha que Perséfone e Aline recebem apenas dinheiro e pequenos benefícios para fazer o trabalho do governante? Eles não querem. Claro que não. Eles ganham algo mais. Confiança e um papel mais ativo em seus planos. No caso de Aline, que está há mais tempo com Victor, seu privilégio é ainda maior que o de Perséfone. Como ela quiser, ela pode gastar as economias do governo como quiser, afinal, ela sozinha impulsionou a tecnologia do inferno avançou várias eras. Lilith abriu amplamente os olhos. Francamente, Aline poderia ser chamada de quinto general fantasma do inferno. Afinal, ela fez o trabalho de uma. Sua posição é apenas de comandante para esconder o fato de que ela é a governante. Aline tinha muito poder nas mãos. Ela era mais capaz disso. Ela era realmente um gênio em sua área. E Victor valorizava muito pessoas capazes como ela. Então fez questão de mantê-la por perto. É claro que este tipo de privilégio também se aplica aos generais. Contanto que fosse para o benefício do governo, desde que o rei demônio fosse notificado e aprovado, os generais tinham total liberdade para fazer o que quisessem. Victor estava preocupado com uma possível traição. Claro que não. A razão é que ele conquistou completamente os seus generais, seja por sua força, caráter ou beleza. Elas já lhe pertenciam de corpo e alma, e assim como suas esposas, fariam tudo em seu benefício e em benefício do inferno. Enquanto isso, você receberá apenas salário e benefícios extras. Você assumirá um papel importante? Sim, mas se não fizer um bom trabalho, poderá ser facilmente substituído. A principal razão pela qual Lilith foi escolhida foi que Victor poderia controlá-la, porque era uma emergência e porque ela se adequava ao papel de rainha dos demônios. Se não fosse por isso, ele teria escolhido outra pessoa. Mas era um fato óbvio para todos os generais que se aparecesse alguém mais adequado e leal ao rei, ela seria escolhida para o papel. Quanto a dar esse papel às suas esposas, Victor não queria isso, pela simples razão de que queria mantê-los afastados do trabalho relacionado à alma. Julgar as almas muda uma pessoa, afinal, você verá toda a vida da alma para fazer um julgamento mais preciso, e ela sabe muito bem o quanto é prejudicial se não estiver preparada para isso. Sem mencionar que eles não seriam capazes de ser imparciais sobre o assunto. Portanto, deixar esse trabalho para pessoas como Aline, Perséfone e Lilith é mais apropriado, mesmo que vejam as memórias de uma alma, permanecerão indiferentes e neutros.
Um requisito para este trabalho. Lilith cerrou os dentes, suas asas tremularam de irritação e sua cauda balançou. Ela não gostou nada do jeito que a filha falava. É como se ela fosse um objeto que pudesse ser descartado. Esse sentimento a lembrou muito de quando ela estava presa com o diabo. Fufufu, isso é inesperado da sua parte, Lili. Pensar que você ajudaria sua mãe. Ao ouvir a voz repentina, as duas mulheres olharam na direção da voz e arregalaram os olhos em estado de choque. Morgana. Ela estreitou os olhos ao ver os olhos vermelhos da mulher que agora mais parecia um réptil. Esta não foi a única mudança visível. As asas e os chifres da mulher mudaram completamente e adquiriram uma tonalidade de dragão semelhante a escamas. Você já se transformou completamente. Milímetros. Morgana sorriu amplamente, um sorriso que mostrou todos os seus dentes. Porque eu não senti nada. Por favor, você acha que Darling não impediria o vazamento de energia? Afinal, ele se preocupa com o sono de beleza de suas esposas. Morgana bufou. Como esperado dele, mesmo nesses pequenos detalhes, ele se preocupa com eles. Os olhos de Lili brilharam de apreciação, o tipo de brilho que Victor mais gostava. Lilith apenas revirou os olhos ao ver a expressão amorosa da filha. Ela é completamente louca por ele, não é? Milímetros. Morgana assentiu. Lilith controlou a vontade de zombar quando viu a expressão semelhante nas duas mulheres e apenas perguntou. Então, e daí? Que atributo você despertou? Que tipo de dragão você é? Meu domínio é a radiação e os sonhos. Fundiu completamente meus antigos atributos e os tornou mais fortes. Um dragão dos sonhos. Lilith piscou várias vezes ao ouvir essas palavras. Ela nunca pensou que ouviria as palavras dragão e sonho na mesma frase. Afinal, esse domínio era território para seres espirituais como súcubos. E radiação, não se esqueça disso. Eu me pergunto como esses atributos são despertados. Lilian falou. Eu não sei, querida, disse que o despertar do atributo dragão depende da personalidade e do potencial do indivíduo. No caso de Skatashi, é óbvio, apesar de controlar o gelo, sua personalidade é como fogo. No meu caso, é difícil dizer, mas provavelmente apenas herdei o que tinha antes ou tenho outro poder do qual não conheço. Morgana tocou o queixo enquanto pensava. Isso porque sua personalidade é tão tóxica quanto uma súcubo, Morgana. Morgana rosnou e olhou na direção da voz. Então ela viu uma mulher com longos cabelos dourados, chifres brancos com tons dourados e asas da mesma cor dos chifres. Minha personalidade não é tóxica, Jeanne. E ainda sou um santo. Jeanne zombou. Outro. Este lugar é a ruína dos panteões. Ter tantos dragões tão próximos uns dos outros era absolutamente enlouquecedor para Lilith. Antes que a conversa pudesse continuar, uma distorção apareceu e outro dragão apareceu. Zaladrak, você apareceu. Morgana falou surpresa. Mais dois. Zaladrak rosnou, então ela olhou para um lugar e desapareceu novamente. O que foi isso? Morgana perguntou. Ela está se sentindo competitiva, afinal, ao contrário de nós, ela é um dragão que cresceu como dragão, seus instintos são fortes. Jeanne explicou. Oh, parece que ela está indo para a ofensiva, hein? De fato. Joana sentiu. Um momento de silêncio caiu sobre a área até que Lili perguntou. Então, e daí? Qual é o seu atributo? Eu sou a luz sagrada e o vento. Santa Luz? Morgana ergueu uma sobrancelha. Sim, também fiquei surpreso. Jeanne fez um gesto com a mão e logo a luz divina apareceu em sua mão e ela começou a controlá-la. Parece que roubei o poder do Pai Celestial e adicionei a minha afinidade. Esta luz é completamente sagrada e letal para demônios e criaturas da noite. A prova dessas palavras foram as próprias Lilith e Lili, que estavam longe de Jeanne olhando para ela com um olhar quase hostil. Desculpe. Jeanne deu um sorriso de desculpas ao parar de controlar a luz. Apenas mantenha isso longe de nós. Lilian disse. Milímetros. Joana sentiu. Apesar de ser um dragão agora, este era apenas o seu corpo físico. Ela não era realmente uma alma de dragão como as outras. Afinal, sua alma é maior que a de um dragão. Embora quando ela mudou para esta forma, ela percebeu que ficou muito mais fácil controlar sua energia primordial. Ela podia até ver mais partes das almas agora, algo que ela não conseguia fazer antes. Os dragões estão mais alinhados com a criação do que eu pensava. Por um momento, ela pensou em Victor,
que era o progenitor desta raça, e pensou que ele realmente deveria ter uma visão única do mundo agora. Luz, vento e natureza, hein? Parece que minhas habilidades de guardião estão retornando ao seu auge. Isto é uma surpresa. Achei que teria que morrer fisicamente para recuperar meu antigo poder. Jeanne começou a se avaliar mais e percebeu que aos poucos seu espírito estava se fundindo com o navio atual, algo que nunca havia acontecido antes. Ponto agora, isso é uma surpresa. Ela arregalou os olhos. Se isso continuar, este será verdadeiramente o meu verdadeiro corpo e não apenas uma concha. Interessante, eu me pergunto se isso é o efeito da benção do meu irmão ou algo original de Victor. Ela também percebeu algo, mesmo tendo a luz divina como seu atributo, ela não tinha fraquezas na escuridão como os seres normalmente tinham. Porque os seres primordiais não vêm aqui e gritam que Victor está quebrando o equilíbrio ou algo assim. Ela olhou em volta confusa. Sou claramente um ser do lado positivo da balança, mas não tenho a fraqueza de alguém do lado positivo. Ela tinha muitas perguntas, mas não se importava com elas agora. Ela estava feliz porque, mesmo lentamente, estava voltando ao que era antes. Dessa forma, posso ajudar melhor Darling. Mesmo sendo tão forte quanto era, ela não poderia exercer todo o seu poder, ou seu corpo literalmente explodiria. Vou encontrar Victor, preciso contar algumas coisas a ele. Ok, tome cuidado e tente não destruir nada. Eu não sou você, Morgana. Blá. Morgana apenas mostrou a língua para ela. Jeanne revirou os olhos com aquele gesto infantil. Quando Jeanne saiu, Morgana olhou para Lilith e disse, Lilith, precisamos conversar sobre o contrato que fiz com você. Ok, traga a Elizabeth também. Você sabe sobre ela? Morgana estreitou os olhos. Um gesto simples que fez Lilith ficar em guarda total. A pressão selvagem de um dragão foi verdadeiramente enervante. Eu sempre soube, Morgana. Então por quê? Por que não fazia sentido? Meu reinado estava terminando, e eu sabia disso. Só não queria admitir. Trazer Elizabeth para aquele lugar só a teria matado ou teria um destino ainda pior. Ligue para ela, ela precisa saber sobre suas origens. Lilith falou. Sim, eu vou. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.